praia de Okinawa, no Japão, caracteriza-se por se encontrar na sua areia um grande volume de pequeníssimas carapaças, ou seja, tecas de foraminíferos. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo dos protozoários, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, Billy aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula pelo nosso exclusivo sistema Biomap. E hoje vamos conversar com você sobre microbiologia, mais especificamente no reino protoictista, ou seja, protozoários. Professor, o que devemos saber a respeito de protozoários? Primeira ideia é a etimologia da palavra. Proto está relacionado com primeiro e zoon está relacionado com animal. Deduzindo dessa forma, podemos relacionar os protozoários como os primeiros animais. E aí, existe hoje uma certa controvérsia quanto a esta definição. O que a biologia hoje considera? Ora, animais são apenas aqueles multicelulares, poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, entre outros. Durante muito tempo, caracterizava-se os protozoários como os primeiros animais. Mas hoje, são os protozoários os primeiros animais? Não mais. Eles apenas apresentam fisiologia semelhante. E quando você se dirigir aos protozoários, não os considere como primeiro animal. Protozoon, mas considere-os como micro-organismos unicelulares eucariontes. E é exatamente sobre eles que nós vamos conversar. Embora provavelmente deram origem aos animais. Essa ideia se mantém. Essa ideia ainda é sustentável, pelo menos por enquanto. E quais são as características gerais importantes do grupo dos protozoários? Ora, primeira coisa, são organismos unicelulares, constituídos por apenas uma única célula, são organismos eucariontes, diferente das bactérias que são unicelulares procariontes. Os eucariontes têm núcleo organizado, delimitado pela membrana nuclear ou carioteca, coisa que as bactérias, os procariontes, não apresentam. Beleza? Ora, são organismos heterótrofos, apresentando digestão intracelular, mas não são capazes de produzir seus próprios alimentos. Maioritariamente de vida livre, mas existem alguns representantes parasitas. Mas podemos encontrar protozoários vivendo em água doce, vivendo em água salgada, como os foraminíferos, que correspondem ao principal núcleo do zooplâncton marinho, e podemos encontrar também em locais úmidos. Alguns são parasitas vivendo em outros organismos. Alguns são também mutualistas, como por exemplo o triconinfa. O triconinfa é encontrado formando a flora intestinal dos cupins, e é ele que é responsável por produzir as enzimas necessárias à digestão da celulose. Por isso que os cupins são capazes de se alimentar de madeira, que é matéria à base de celulose, e a mesma coisa são as traças que se alimentam de papéis e outras situações relacionadas, ok? E, claro, não apresentam parede celular. Parede celular é uma estrutura típica das algas protoictistas, mas não dos protozoários. E aí, a estrutura do protozoário, o que é que a gente pode falar sobre ela? Vamos analisar um protozoário completo. Completo porque ele dispõe de todas as estruturas que são comuns à maioria dos protozoários, que é o paramécio. Paramécio que mais parece uma sola de sapato, como você pode ver aqui. O paramécio é um protozoário ciliado, ele apresenta uma célula totalmente contornada por cílios, beleza ou não? E é um protozoário de água doce,
e de vida livre. Ele não executa relações de parasitismo com nenhum organismo vivo do planeta. Então eles são completamente de vida livre. Quais são as particularidades interessantes sobre a célula de um protozoário? Primeira coisa, nessa estrutura celular, que, repito, mais parece uma sola de sapato, você encontra uma certa depressão numa região da célula que é denominado de citóstoma. Ora, professor, o que é citóstoma? Cito vem de célula e estoma vem de boca. Entendido? Beleza? Você sabe o que é uma estomatite? Não? Ah, você acha que é inflamação do estômago? Não. Inflamação de estômago é gastrite. Estomatite é inflamação da boca. Estoma significa boca. Então, sendo assim, o citóstoma caracteriza-se por ser a boca da célula. E é exatamente por essa boca da célula, por essa depressão, que penetram aquelas partículas que servirão de alimento para esse protozoário. Ok? Logo após o citóstoma, as partículas então encontram o fagossomo, que é aquele vacúolo inicial que se forma em qualquer célula num processo de fagocitose. Esse fagossomo se une ao lisossomo, formando então um vacúolo digestivo, onde ocorre o processo de digestão, a fragmentação das partículas que foram endocitadas pelo citóstoma da célula do paramécio. E aí, essas partículas, fragmentos resultantes que servem de nutrientes serão, consequentemente, absorvidos pelas células. Falamos, então, sobre o processo de nutrição desses animais. Numa determinada região da célula também, você vai encontrar um outro orifício, que é chamado de citoprócto ou citopígio. Professor, o que é o citoprócto? O citoprócto é o quê? Procto vem de ânus. Já ouviu falar no médico proctologista? O que é que ele faz? Ele trata exatamente de doenças relacionadas ao ânus. O citoprócto é o ânus da célula. Cito, célula, procto, ânus. Então, essa região aqui é a região por onde o protozoário irá fazer a sua egestão. Egestão daqueles resíduos específicos que não foram absorvidos pela célula no processo de nutrição, a partir da endocitose feita pelo citóstoma. Beleza? E assim, ora, o que mais podemos falar sobre esses animais? Né? Aliás, sobre esses micro-organismos, ainda estou na antiga, né? Sobre esses micro-organismos. A respiração é por difusão da célula diretamente com o meio, onde ela é capaz de captar o oxigênio que está diluído na água e eliminar o CO2 para o meio ambiente. O produto de excreção é a amônia. Protozoários, de um modo geral, liberam como produto de excreção o NH3. O que mais, professor? Ora, vamos falar sobre essa estrutura em forma de estrelinha que você está vendo aqui. Essa estrutura em forma de estrelinha nada mais é do que o vacúolo contrátil. Os vacúolos contráteis dos protozoários estão relacionados com a osmorregulação, regulação osmótica. Então, olha só, como a célula do protozoário de água doce ela é sempre hipertônica em relação ao meio, por osmose, tende essa célula a absorver muita água do meio ambiente. E à medida que a água entra, esse vacúolo contrátil, as suas pulsações, irão expulsar o excesso de água de volta para o meio ambiente, impedindo que essa célula venha a sofrer lise, venha a sofrer quebra, venha a sofrer destruição. Então esses vacúolos contráteis, através da sua pulsação, entendido? Elimina o excesso de água que tende a entrar naturalmente dentro dessa célula devido à hipertonia celular. Vale salientar que tais vacúolos contráteis não aparecem nos protozoários marinhos. Eles não possuem o VC. Vacúolo contrátil é inexistente por razões óbvias. O ambiente marinho já é naturalmente hipertônico. Os organismos que vivem lá também o são. Então torna-se desnecessário uma estrutura que regule essa entrada de excesso de água que nunca vai ocorrer e, consequentemente, expulsar esse excesso. Beleza?
E aí nós temos também dois núcleos que nós vamos encontrar dentro desse protozoário aqui, que é o paramécio. Um núcleo que é chamado de macronúcleo, que é um núcleo funcional responsável pelas funções vegetativas, ou seja, funções de sobrevivência desse micro-organismo. E vamos encontrar também o micronúcleo, que é responsável pela atividade de reprodução. Quando nós falarmos na aula 2 sobre reprodução de protozoário, voltaremos a comentar com maiores detalhes sobre a atividade do micronúcleo. Então ele tem um núcleo maior, um núcleo grande, que é responsável pelas funções de sobrevivência, funções vegetativas, e tem o micronúcleo, que responde pela reprodução. A outra coisa importante sobre os protozoários, para encerrar, uma aula bastante sucinta, mas bem esclarecedora, é a classificação que se baseia na estrutura de locomoção desses micro-organismos. Então nós temos aí a classe Rhizópoda, que corresponde a todos os protozoários que se locomovem através de pseudópodos, que são projeções do citoplasma da célula, acompanhado pela membrana plasmática, formando uma espécie de dedo de luva. Tá? As amebas são clássicas na presença dos pseudópodos, que têm função tanto para a captura de alimento, como também para favorecer o deslocamento do micro-organismo. Então os risópodos se locomovem classicamente através de pseudópodes. Temos uma outra classe que é a zoomastigófora. Os zoomastigóforos se locomovem através de flagelos. A característica marcante dele é a presença de flagelo, como por exemplo o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário parasita causador da doença de Chagas. Temos também, olha só ele aqui como é bonitinho, temos também a classe ciliófora, que corresponde a todos aqueles protozoários que se deslocam através de cílios. O paramécio desse nosso exemplo, onde fizemos o estudo estrutural da célula do protozoário, é o exemplo clássico de ciliados, da classe ciliófora. Mas temos outras classes também. Os antigos esporozoários, quando eu comecei a dar aula falava em esporozoários, hoje eles são chamados de apicomplexos. Então temos uma outra classe que é a classe apicomplexa. Caracteriza-se por não apresentar estrutura de locomoção. E o exemplo clássico que nós temos dessa classe é o plasmódio, que é o agente etiológico da malária. E aí, ele tem um aspecto bem peculiar, como você pode ver nesse desenho esquemático aqui. E essa região aqui mais pontiaguda é chamado de complexo apical. E qual a finalidade do complexo apical? Ora, todos da classe apicomplexa são parasitas. E são parasitas intracelulares. Então eles necessitam dessa estrutura especificamente para facilitar a invasão da célula por estes protozoários em suas diversas formas morfológicas, como por exemplo o esporozoito ou o merozoito, que é comum, entendido, no gênero Plasmodium. Mas vamos falar sobre isso quando estivermos explorando as doenças, ok? A partir desses micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários e etc. Olha aí, todos são parasitas. Temos actinopoda. Actinopoda também se locomovem através de pseudópodos, só que apresentam pseudópodos finíssimos, como você pode ver aqui, em volta da estrutura celular. Aqui nós temos como representante os radiolários e os heliozoários, que são representantes desse grupo. E por último, para finalizar a nossa aula, os foraminíferos. Os foraminíferos também apresentam pseudópodos, que são denominados de pseudópodes reticulados. E são envolvidos também por uma carapaça, é a chamada teca. Essa teca, ou essa carapaça, que envolve a célula do protozoário foraminífero, ela é de carbonato de cálcio. Entendido? E aí, tem uma coisa interessante sobre isso, que eu quero finalizar falando sobre, que é a areia da praia de Okinawa. Então nós encontramos uma grande quantidade dessas carapaças, olha só as carapaçazinhas aqui na mão do indivíduo, as carapaças aqui, olha só, entendido? Essas carapaças que são as tecas de carbonato de cálcio, que envolve a célula do foraminífero, são encontradas em grande abundância lá na praia de Okinawa.
Okinawa. Foraminíferos forma o zooplâncton marinho, mas também existem muitos foraminíferos que são bentônicos, que vivem nas regiões mais profundas oceânicas, tá? Professor, não entendi. Zooplâncton é o seguinte, vou explicar para você. Quando você analisa, né, a composição dos seres vivos que habitam os mares, entendido ou não? O que é que você vai perceber? Você divide em 3 grupos. O plâncton ele é superficial, são organismos flutuantes, microscópicos, unicelulares. O fitoplâncton, de natureza vegetal, né, de natureza mais vegetal, digamos assim, e o zooplâncton. Zoo vem de animal, fito vegetal e zoo animal. Organismos de natureza vegetal e organismos de natureza animal. Tá certo? No fitoplâncton você tem as diatomáceas, você tem os dinoflagelados, que são importantes nesse grupo, e no zooplâncton você tem os foraminíferos, entre outros protozoários. Aí você tem aqueles que se deslocam por natação, que representa o nécton, e você tem aqueles que são das regiões mais profundas, indivíduos fixos ou vagantes, que são os organismos bentônicos. Então nós temos algumas variedades de foraminíferos que compõem as comunidades bentônicas do mar, que estão em regiões mais profundas. Beleza? É só isso a nível de informação, tudo que você precisa saber sobre os protozoários. Próxima aula falaremos exclusivamente sobre a sua reprodução. Se inscreva no canal, passe na descrição do vídeo, baixe o Biomap da aula e o Bioese para você exercitar os conteúdos aprendidos e nos encontramos na próxima aula. Até lá!